Chegamos num versículo aqui do Tanakh, muito trágico e difícil de entender. A gente já mencionou ele algumas vezes. E o Tanakh fala que Shlomo HaMelech, quando ele estava na sua velhice, ele fez idolatria. O Tanakh descreve o nome dos vários tipos de idolatria que ele fez. E você lê o Pasuk, fala, peraí, difícil de entender. Ainda vários? Sim. Pode ser um só? Uma caída só? Então, eu já tinha mencionado algumas vezes, agora elaborar rapidamente, que isso não era literal. E como muitas coisas que a gente tem na Torá, que a gente precisa da interpretação dos nossos sábios, e aqui a interpretação foi que as esposas, algumas das esposas dele, que ele tinha 1.000, você olhou assim, né? A chance era grande. A chance de erro era grande. Então, elas, algumas delas, voltaram a fazer idolatria, apesar de terem aceitado Hashem como único Deus, em algum momento voltaram a fazer idolatria. E ele, por não ter puxado a orelha delas, ter chamado atenção, ou não ter chamado o suficiente, então foi considerado ele como grande tzadik, e Hashem considerou como se fosse que ele mesmo fez a idolatria. E aqui tem algumas provas para isso, para a gente saber que não é literal esse passuco. Uma delas está escrito que o coração de Shlomo foi íntegro com Hashem todos os dias da tua vida. Então imagina você falar que ele foi íntegro com Hashem, ele foi completo com Hashem, e ele fez idolatria no meio do caminho. Então essa é uma prova muito clara. A outra, curiosa, que eu vi é de que os goim, naquela época, faziam idolatria, mas eles eram mais voltados a um tipo de idolatria. Comparar hoje com as religiões. Você não tem como ser de duas religiões, é uma religião. Pode ser que tenha alguns cultos diferentes dentro da mesma, algumas figuras diferentes, mas aqui é descrito que ele serviu a idolatria do povo tal, do povo tal, do povo tal. Não tem sentido você fazer várias idolatrias de vários povos diferentes. Então aqui é mais uma prova que não era uma pessoa fazendo, eram algumas pessoas fazendo, que eram as várias esposas, cada uma voltando às suas origens e voltando a praticar aquilo que elas tinham sido acostumadas quando ainda não tinham se casado. E Hashem, na verdade, esse final da vida dele, mais pro final da vida dele, curioso que na vida de Shlomo você não vê aquelas grandes batalhas de Davi e Amélia, porque não tiveram. História se constrói em cima de tragédia. Se não tem tragédia, não tem história. Baruch Hashem. Então, não tem muita essas batalhas de Davi que a gente viu, tanto Shaul, um livro inteiro, Davi, praticamente um livro inteiro, e aqui de Shlomo já pula direto para a velhice dele. Mas ele, de alguma maneira, isso foi um resultado também de um descuido de Shlomo HaMelech com aquelas mitzvot específicas do rei que a gente falou, tanto de guardar muito dinheiro, ter muitas esposas, muitos cavalos, ele acabou transgredindo, como a gente explicou das outras vezes, estamos falando de um tzadik, etc. Mas então isso foi uma coisa, entre aspas, levou a outra. E por isso, então, ele foi levado a essa consequência da idolatria, seja dele ou da esposa, não era dele, mas sim das esposas, mas isso seria como se fosse uma consequência disso. O fato de ser da esposa, quer dizer, ele assume, né? Quer dizer, uma coisa... recai sobre ele. Recai sobre ele. Então, eu estou dizendo que a queda da idolatria é uma consequência dos outros erros. Sim, vamos ver o que a Hashem castigou. Fala. Uma dúvida. No caso de Davi Melech, teve aquela situação que foi feito certas coisas, aí parou de chover, teve vários reflexos naturais. Nesse caso, não aconteceu por causa de existir o Beit HaMikdash, esse processo de capará, expiação era mais Tem a rápido. mínima ideia o julgamento de Hashem, a gente não sabe como funciona, o que ele considera, o que ele não considera. O fato de ter o Beit HaMikdash acho que é um ponto muito importante, né? Que quando a gente faz as lamentações, a gente fala em lá no Mizbeach HaKapará, a gente não tem o altar para nos perdoar. Então, talvez o mero fato de ter o Beit HaMikdash, o próprio fato de ter o Beit HaMikdash, já foi suficiente para expiar eles. Interessante.
A outra coisa é que Hashem ele fala para ele que o seu reinado você vai perder. O que significa? Já tinha falado ao teu pai, você não vai perder durante toda a tua vida, mas na próxima geração a gente sabe que o reinado vai ser dividido, e como eu falei no outro shiur não faz tempo, que é um acúmulo de coisas, não é uma única coisa, mas o reinado vai ser dividido, e você vai reinar apenas sobre uma tribo. Na verdade, a gente vai ver que não é apenas uma tribo, mas assim Hashem falou para ele que ele vai reinar somente sobre uma tribo. É, e mais uma coisa, Hashem mandou para ele 3 inimigos diferentes. Durante todo o reinado do Shlomo Melech, até então, não teve nenhum tipo de batalha, guerra. Mas Hashem mandou Edom, Aram e depois vai aparecer Yeravam ben Nevat, que a gente vai ver que ele vai assumir o trono oposto ao filho de Shlomo, a Rehavam, na geração seguinte. Então, esses são os 3 inimigos referentes às 3 mitzvot que ele não cuidou da maneira devida, que era o acúmulo de mulheres, cavalos e ouro e prata, além do que a Torá permite. Uma pergunta. Sim. Isso seria um motivo? Eu acho que ele fosse mais rigoroso para as mulheres, para as esposas. Motivo de get, dele dar um get, está fazendo idolatria, vai embora. Qual seria? A Gemara tem 3 opiniões qual que seria um motivo para get. Uma das opiniões fala que se a mulher queimou o teu jantar, já é motivo para get. Então eu acho que se fez idolatria, é um pouco mais grave do que queimar o teu jantar, certo? E eu já dei um shiur maravilhoso sobre esse comentário. As 3 opiniões, Rabi Akiva, entre eles, fala que até se você encontrou uma mulher mais bela do que a sua, já é motivo para você, certo? Então, isso é um dos shiuri mais bonitos que eu já dei. Podem procurar no Spotify. Fala o que justifica um divórcio. Muito bonito e não você entender como a Torá é profunda e não rir como a gente riu agora, achando que é cômico, que os sábios eles com muita leviandade mandam a esposa embora. É muito pelo contrário. Não teve conselheiro? Não deve dar merda sem conselheiro. Ele tinha Benayal Ben Yoyadá, que ele aparece bastante, que ele se era o chefe do tribunal. Isso aí, precisaria ver mais detalhes. Olha, chega. Mas sendo bem honesto, Shlomo Amelech, não sei que faria um conselheiro para ele. Ele era o grande. A sabedoria dele pela magnetinha. Então, vamos ver uma passagem famosa, que é isso que eu queria hoje elaborar um pouquinho. O Midrash conta para gente, está trazido na Guimará, de Gitin, aquela mesma Guimará que conta como que o Shlomo Amelech ele conseguiu aquele bichinho chamado Shamir, para poder cortar as pedras. Então, resumindo a história, ele mandou o Benayal Ben Yoyadá, que era o chefe do tribunal, ele era sábio, etc. E ele, para ele capturar o Shamir. E aí ele foi pesquisar onde que estava, e quem único tinha informação era o Ashmedai, que era o rei dos demônios. E aí ele fez todo um truque, que ele colocou vinho para ele tomar, ele esvaziou o poço aonde não, Ashmedai falou para ele como ele embebedou o Ashmedai, e aí ele conseguiu pegar o Ashmedai, e aí a Ashmedai contou para ele aonde que estava, como pegar, e aí ele conseguiu pegar o bichinho. Na continuação dessa história, e a gente explicou, teve um shiur muito bonito que a gente explicou a respeito do Midrash, o que significa, quem é o Ashmedai, que ele simboliza a destruição, que para poder construir o Beit HaMikdash, você precisa pegar as forças contrárias e canalizar elas, porque justamente o Ashmedai, que ele estava dominando sobre esse bichinho, que ele iria destruir, ele conseguia quebrar qualquer coisa, ele direcionou isso para a construção do Beit HaMikdash. Esse é o ápice, esse é o objetivo do Beit HaMikdash, você pegar o que há de mais distante daqui do chá e você direcionar e trazer isso para aqui do chá. Essa foi a explicação que a gente tinha dado na época. Então, continuando essa história, o Shlomo Amelech, ele manteve o Ashmedai em cativeiro, com uma corrente, e ele tinha também um nome de Hashem nessa corrente.
difícil a gente entender como que o anjo está preso por uma corrente, etc. Então, lembrar que aqui é o Midrash, e o Midrash, para o mal entendedor, ele ri, acha que é uma historinha de criança, contos de fada, Hazel Shalom. Mas, na verdade, é a maneira que os sábios encontraram de transmitir segredos profundos da Torá, aonde o bom entendedor ele vai conseguir captar que aqui está se tratando de algo muito mais profundo do que aparenta ser. Então, vamos contar a história conforme está na Gemara e tentar minimamente entender alguma coisa dessa história. Mas a história diz que o Ashmedai, o Benayal Ben Yoyada, ele fez algumas perguntas para o Ashmedai, porque ele é o anjo mor, digamos assim, chefe dos Sheidim. Então ele tem informações que nós não temos. E eles foram trocando ideia, a Gemara conta os diálogos que eles tiveram. E aí depois Shlomo vai lá e pergunta para o Ashmedai, ele fala, qual a diferença entre você e os outros anjos? O que muda tanto? Ele falou, eu posso te mostrar, mas para isso eu preciso que você me solte. Então fica esperto. E aí, Shlomo Amelech, como a gente falou, Hashem tirou, esqueci de falar, por ele ter cometido aquilo que ele cometeu, faltou para ele sabedoria. Então, qualquer um, talvez, pensaria duas vezes antes de fazer isso. E ainda ele pede para o Shlomo, ele queria o anel de Shlomo, que nele estava engravado o nome de Hashem. Então, ele soltou ele da corrente que estava prendendo ele, e ainda deu para ele o poder, o nome de Hashem. Na hora que ele fez isso, ele chutou o Shlomo Amelech lá para longe. Uma distância muito grande. Eu falei. Entender se isso é literal, não é literal, cabe aos grandes sábios. Mas aqui está a história. E ele falou, tá vendo? Era isso, essa é a diferença. Um anjo não consegue fazer isso. Mas agora você já está perdido. Ele pegou as roupas do rei e ele se tornou rei. Essa passagem famosa da Gemara. E ele se tornou rei. E aí o Shlomo Amelech, ele estava lá com um mendigo andando pelas ruas. E ele vira e fala, eu sou Shlomo Amelech. Bom, você é Shlomo Amelech e eu sou, né? Ninguém, obviamente, acreditou nele. Alguns tiveram pena dele, coitado, esse aí acha que é o Messias, né? Tem a síndrome de Mashiach de Yerushalayim, né? Acorda, acha que é fulano. Tudo bem. E ele foi indo até que ele chegou no Sanhedrin, no Supremo Tribunal. E ele chegou e falou, eu sou Shlomo Amelech. E quem está lá é um Shed, o chefe dos demônios. Ele até tinha uma certa aparência com Shlomo Amelech, se parecia um pouco, mas entre eles, Shlomo Amelech, mas eles começaram a testar ele, ver se o que ele falava coisa com coisa, ou seja, era um bêbado mexica, né, que estava falando besteira. E eles começaram a perguntar, e ele tudo que ele falava condizia. E aí eles começaram a falar, bom, vamos verificar. E aí então eles mandaram perguntar para o Bneiel, Yoyada. Ele fala, você tem visto o rei nos últimos tempos? Ele fala, o rei não me tem me chamado nos últimos tempos. E aí então eles mandaram verificar, só estou entendendo quem só quero ver quem foi. Então eles mandaram uma mensagem para as esposas do rei e perguntar como que são os pés do rei. Por quê? A Gemara conta a famosa passagem que os demônios eles têm pé de galinha. Ele estava vendo o Ben Ishai, ele explica por que eles têm pé de galinha, o pé é o que nos conecta com a terra, e aí essa é a parte mais inferior, então apesar de que ele naquele momento conseguiu se transformar, digamos assim, na aparência de um ser humano, mas os pés dele, como sendo a parte mais inferior dele, que conecta ele com a terra, etc., não entendi direito, são palavras profundas, então isso ele não conseguia mudar. E aí eles falaram, não, o rei está sempre de meia, não dá para a gente ver o que está embaixo. E aí eles falaram, bom, alguma coisa está, será que é por isso que ele está de meia o tempo todo? Será que não conseguiam ver? E aí então, Shlomo Amelech, ele mesmo se envolveu no assunto, e ele entrou
os juízes, aliás, deram suporte para Shlomo HaMelech. Eles deram para ele um anel e uma corrente. Aquilo que ele tinha soltado, eles deram para ele um anel e uma corrente. Aqui tem um detalhe que ele não traz, mas chamaram a Batsheva, que era a mãe do Shlomo HaMelech. Já estava vivo. Estava viva. E perguntaram para ela como está teu filho, como estão as coisas. E aí ele falou, tem uma coisa muito estranha. Ele tem me pedido para eu ter relação com ele, própria mãe. Tá certo? Alguma coisa está muito estranha. Foi aí que eles falaram, então aqui nesse livro, é um livro também para crianças, então ele não traz, mas eu fui ler na Gemara, a Gemara traz essa passagem. Então ele estava tendo pedidos muito estranhos. E aí eles falaram, não, então realmente esse homem que está aqui deve ser o Shlomo HaMelech. E aí então deram para ele os meios espirituais, e aí ele novamente conseguiu retornar, pegar de volta o seu reinado. A Gemara, aliás, ela fala, tem uma machloca, uma discussão, se ele voltou a ser rei ou não. E vendo nos comentários de que, pelo menos o Ben Ishai, ele fala, que ele é o comentarista clássico dessas partes da Gemara mais enigmáticas, ele fala, sem dúvida, que ele voltou a ser o rei de Israel. A pergunta é se ele conseguiu chegar no mesmo patamar que ele era antes ou não. Mas você lendo na Gemara, uma opinião fala que ele não voltou a ser rei, outra opinião fala que ele foi rei, foi um plebeu, depois voltou a ser rei. Essa é a linguagem. Rei, plebeu ou rei, plebeu, rei. Essa é a Gemara conclui com isso. O demônio sumiu. Aí vem uma parte muito conhecida, que Shlomo HaMelech, ele ficou com trauma. Ele ficou com medo todo dia, toda noite, na hora que ele ia dormir, ele ficou com medo que talvez ele poderia se vingar. O que ele fez? Tem o passu que muitos costumam falar à noite antes de dormir. Ine mitato shel Shlomo, shishim giborim saviv la migiborei Israel. Ele colocou 60 pessoas muito fortes, dos fortes de Israel, em torno da cama dele. Então, se você for pensar que for dos inimigos, então você coloca 60 homens fortes. Mas estão falando aqui do Ashmedai. O que adianta pessoas fortes? A força não é física. Então, por isso aqui tem a explicação que 60, o número 60 está ligado com as 60 Masertot. Existem 60 tratados da Torá oral. E o que ele colocou em volta da cama dele eram estudiosos da Torá. E essa força da Torá é o que protegia ele. À noite, quando a gente quer ter uma noite protegida, a gente lê esse versículo como uma maneira de louvar Hashem e trazer um psukim de proteção. Então, o que é a espada? A espada é a Torá. Então, se pode traduzir literal. Ishar bo al-yerecho, cada um com a sua espada, etc. E pachad baleló, do medo das noites. Então, a espada do Talmid Chacham é a sua Torá. Isso vai destruir as forças negativas. Uma outra machloket que a Gemara traz nesse tema, que quando ele tinha perdido o seu reinado, ele ficou apenas com o seu cajado, uma opinião, ou ele ficou apenas com o seu meir, com o seu manto. Ou seja, ele perdeu todas as roupas reais, ele ficou com uma das duas, ou o manto ou o cajado. Que os sábios estão discutindo que diferença faz. Então, com certeza, aqui tem algumas coisas por trás. E uma passagem que eu já mencionei algumas vezes, que eu escutei faz muitos anos, de que quando diz que ele era o rei sobre o seu cajado, o rei com o seu cajado, o que significa isso? Um verdadeiro rei, ele não é rei porque ele domina muita gente. Ele é rei porque parte da pessoa dele, ele é um rei. E o rei começa do seu autodomínio. Um rei de Israel é alguém que dominou o seu Yetzirará, dominou o seu instinto. Então, se ele tem súditos ou não tem súditos, ele mantém o mesmo nível espiritual, o mesmo nível de... Quando você é rei, vamos supor, tá? Você não vai se expor, você vai tomar certos cuidados. Bom, agora que eu não sou rei, então tudo bem, vou tomar uma cervejinha lá no bar na esquina com os outros. Não. Shlomo HaMelech, ele podia estar só com o bastão dele, mas ele continuou sendo o rei. A mensagem bonita, tirando de tudo isso aqui pra gente, é de que um Yehudi é chamado Benei Melachim, todo Yehudi é chamado filhos de reis. Está na Gemara em Brachot, o horário máximo do Shema Israel é o horário dos filhos dos reis, porque nós somos Benei Melachim. O que significa? Nós representamos Hashem.
Então, às vezes, é muito fácil para a gente se comportar bem, bonito, quando você está à frente dos outros. Ou quando você tem que mostrar, você é o único judeu aqui, todo mundo tem que olhar para você. Pô, e quando você está sozinho? Tá só você e teu cajado. Só você e seu casaco. Bom, aqui dá para relaxar. O Shlomo Melech não perdeu a compostura dele. Ele não perdeu, ele entender que eu sou rei. Ah, não, mas ele não sabia que ele poderia voltar a ser rei. Ele poderia, na hora que ele foi pedir tzedakah, pedir como qualquer pedido. Ele foi lá, pediu ajuda, ainda sabendo que ele é um rei. O Yehudi tem que saber que o tempo todo ele é Bnei Melachim, ele tem que se comportar, o comportamento que se espera de príncipes, não é o comportamento que se espera de qualquer outra pessoa. Nós somos príncipes e o nível de ética, moral, comportamento, o exemplo que a gente tem que dar, tem que ser no mais alto nível possível. Então, dá para a gente explorar mais essa passagem, que ele perdeu o reinado, que ele ganhou o reinado, o que significa que o outro tomou o poder, mas bem por cima, baseado naquilo que a gente tinha falado antes, que esse Ashmedai, Leashmid em hebraico, a força da destruição, significa que você às vezes tem uma posição, de repente aparece um chamado Yetzerará. Yetzerará, ele nada mais é que um anjo dominado por esse mesmo demônio que a gente estava falando, certo? Final das contas é a mesma coisa. E às vezes ele toma o nosso poder. A gente deixa ele sentar no trono. Quem deveria estar sentado no trono é Shlomo. Shlomo é Shalom, que é o nome de Hashem. Shlomo é Shlemut, é plenitude. Shlomo é o nome de Hashem, a gente Shalom, rei, com o nome de Hashem. Você deveria estar comandando a tua cidade interior, o teu país interior. Às vezes, quando a pessoa, né, exagera no dinheiro, ou nas mulheres, ou nos cavalos, pode ser como usar, a gente pode usar como analogia para vários prazeres mundanos, etc., distrações do dia a dia. De repente, você dominava completamente o teu Yetzirará, ele estava lá preso, e de repente, num instante, ele te engana, e você entrega na mão dele o nome de Hashem, você entrega na mão dele o anel, você solta ele achando, ele te convenceu que ele vai te mostrar alguma coisa, tá? Vem comigo que eu vou te mostrar. E aí você cai na dele, em um instante ele te chuta para fora e você perde aquele... E Yehudi nunca perde, ele ainda vai continuar ou com o manto dele ou com o cajado dele. O Yehudi continua sendo, mas ele perdeu tudo aquilo que ele tinha, ele perdeu por um instante para o Yetzirará dele. Ele volta, vai para o Sanedrim e ele consegue se recompor, o Yehudi ele sempre vai conseguir voltar a ser Melech, assim como a opinião da Gemara que fala que ele conseguiu voltar a ser Melech. Então a gente está sempre esperto em não cair nessas histórias do nosso demônio que temos dentro. Tem alguma coisa a ver com os erros dele? Não, esse é um demônio. Sim, sim. Isso foi na velhice dele e, como consequência, essa falta de sabedoria dele, de acabar caindo na dele, quem somos nós para falar dessa forma, foi consequência, sim. Diretamente tem...